conversar um pouco com vocês, dizendo que há esperança. Amém? Fala assim comigo, há esperança. E há esperança de verdade, gente. Mas nós não podemos, não é só porque há esperança, descuidar. Porque o pecado, ele nos assola todo dia. Todo momento, todo instante. Nós temos falado, ouvido falar, todo tempo, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa época que nós estamos vivendo, onde não é nem liberdade mais, é libertinagem, onde você vê, nós acabamos de sair de um carnaval, pessoas vêm do mundo inteiro para o Rio de Janeiro, e o que sobra depois são crianças, adolescentes machucados no físico, machucados na alma, com doenças, com enfermidades. O que resta, não que todo o Rio de Janeiro é isso, queridos, mas essa festa acaba levando a muitas consequências ruins para as pessoas. Obrigado, querido. Muitas consequências ruins também para o município e para o estado. E nós, queridos, nós fomos chamados para abandonar o pecado. E para muitas pessoas isso não está fazendo muita diferença. Pecado, fazer coisa certa, coisa errada, isso não tem feito muita diferença. Tem sido normal para as pessoas. E lamentavelmente isso tem sido normal dentro das igrejas. Normal o pecado, normal. Normal namorar e ter relação sexual, normal. Não é normal, gente, isso é pecado. Normal, sabe, casar e ter vida fora do casamento. Normal. Não, isso não é normal, é pecado. Normal, falar mal dos outros. Não, isso não é normal, é pecado. Normal, fofoca. Não, isso não é normal, é pecado. Normal, trapacear. Não, querido, isso não é normal, é pecado. Normal passar os outros para trás? Não, isso não é normal, é pecado. Normal falar que vai e não vai? Não, isso não é normal, isso é pecado. E nós precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar da nossa vida. Agora, a pergunta é, o que nós podemos fazer sobre isso? Uma vez que as pessoas não sabem mais o que é pecado. Perguntei esses dias para uma pessoa o que é pecado e ela não sabia. E lamentavelmente muitos crentes, muitos cristãos também não sabem o que é pecado. Pecado, talvez, muitas vezes para as pessoas é matar, roubar, alguma coisinha ou outra mais, mas até mentira não é pecado mais. Não é mentirinha branca, aquele negócio que você faz para ajeitar um negócio aqui. Não, é pecado, viu, gente? E isso não pode entrar na nossa vida e se tornar normal. O pecado, queridos, é descrito na Bíblia como transgressão. Pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei de Deus. É tudo aquilo que fere Deus, fere a santidade de Deus. Olha só, 1 João 3,4, o que diz? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei, transgressão da palavra de Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Olha Deuteronômio 9,7. Lembre-se disto, e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Não mudou muito. Nós continuamos. O povo estava lá no deserto, tinha visto a ação de Deus, tinha visto o que Deus estava fazendo, mas eles estavam se rebelando contra Deus, eles estavam indo contra Deus, e isso trouxe a ira de Deus. E nós estamos entrando nessa onda do sistema e nos tornando igual. E isso não pode acontecer. Isso não pode fazer parte da nossa vida, da nossa história. E onde que inicia o pecado? O pecado inicia no céu, queridos.
Sabia disso? O pecado inicia no céu, com Lúcifer. Né? Lúcifer, que era um anjo de luz, uma estrela brilhante, o filho da manhã, o mais poderoso dos anjos, o mais lindo de todos os anjos, que tinha poder sobrenatural de tudo que era jeito, era o mais poderoso de tudo, e ele peca. Olha só o texto de Isaías 14, 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. E aí Satanás recebe um novo nome, né? Porque era Lúcifer, anjo de luz, e agora ele recebe o nome de Satanás, de Lúcifer não, de anjo das trevas. Agora não é mais um anjo de luz, agora não é mais a estrela da manhã, agora não é mais uma estrela brilhante, agora é trevas, agora é maldade. E aonde que inicia o pecado na raça humana? Nós olhamos e observamos isso lá em Gênesis 3, quando Satanás leva Adão e Eva a pecar. Leva eles a pecarem, a se rebelarem contra Deus, a irem contra os seus mandamentos, a desobedecerem os mandamentos de Deus. E quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus, isso é destrutivo para nós. Olha só o que Hernandes Dias Lopes diz. Ele fala para nós não brincarmos com o pecado. O pecado é coisa séria. O pecado não é inofensivo, é maligníssimo. É pior do que a pobreza e do que a doença. O pecado é pior do que a perseguição e do que a morte. O pecado afasta o homem de Deus no tempo e depois o lança no inferno. O pecado vai lhe custar um preço mais caro do que gostaria de pagar. O pecado vai levar você mais longe do que gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que gostaria de ficar. O pecado é uma fraude, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. O salário do pecado é a morte. Queridos, o pecado é algo que nós precisamos, necessitamos estar longe. Mas por que o pecado sempre está perto de nós? É porque nós estamos longe de Deus. É porque nós não nos aprofundamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E aí eu volto a dizer, e eu sempre vou dizer, enquanto eu estiver aqui, mas eu não entendo a Bíblia, ela é difícil. Como que um analfabeto entende? Como que uma pessoa que fez o primeiro ano, o segundo ano, lá do ensino fundamental, é fundamental, né? Do ensino, as primeiras séries lá, né? Eu troco esses negócios, eu sou da outra época, né? Então eu me bagunça a cabeça, né? Mas como que uma pessoa que fez só a segunda série entende a Bíblia? Porque a gente não entende com o nosso intelecto, é espiritualmente. É poder de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então você pode se aprofundar na palavra, porque quanto mais você se aprofundar na palavra, mais perto de Deus e mais longe do pecado. Quanto mais você fizer isso, mais perto de Deus e mais longe do pecado você vai estar. Mas quanto mais você estiver longe da palavra, mais longe de Deus e mais próximo do pecado. Então, queridos, não é brincadeira quando a gente fala que nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não é brincadeira, a gente não fala isso como um chavão, como uma obrigação, mas como uma necessidade nossa de nos aproximar de Deus para estar longe do pecado. Nós falamos isso, queridos, para que você entenda
que a única coisa que nos afasta do pecado é Deus. É Jesus em nossas vidas. John Wesley, ele define o pecado como um afastamento deliberado e intencional da vontade de Deus e uma rejeição do seu amor e graça. Então, quando nós, o pecado faz parte de nós nos afastamos porque nós queremos intencionalmente da vontade de Deus. Nós nos afastamos dessa vontade, por quê? Porque o pecado é uma escolha, queridos. Ah, pastor, mas nós vamos falar daqui a pouco. A carne é fraca, né, pastor? Não, a carne é fraca porque você fortalece a carne e esquece de fortalecer o espírito. E o espírito a gente se fortalece com a palavra de Deus, com a comunhão, com a intimidade com Jesus, com o relacionamento. Como que a gente cresce? Participando, fazendo parte, servindo, amando a Deus, amando as pessoas, servindo a cidade. Nos envolvendo naquilo que Deus tem colocado para nós aqui, é se envolvendo nos PGs, porque lá você conversa, lá você tem mais intimidade, você está mais perto uns dos outros. É isso, queridos. O pecado, queridos, é uma condição do coração humano que nos leva a priorizar nossos desejos e interesses próprios acima da vontade de Deus. O pecado é a causa raiz da fragilidade humana e a fonte da nossa separação de Deus. Isso é pecado. Eu quero ler dois textos que mostram alguns pecados que nós devemos abandonar. Esses textos não são os únicos pecados. Existem muitos outros pecados. E nós estamos vivendo num tempo, onde muitas coisas aqui estão se tornando parte da vida das pessoas. E nós, como cristãos, nós precisamos conhecer a palavra. E a palavra, ela nos diz algumas coisas. Olha só, Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Eu estou lendo na Bíblia Ave Maria, tá? Isso é na Bíblia Ave Maria. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos. Isso aqui não é partido político, tá, queridos? É partidarismo. Tá? Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Tem aqui, queridos, alguma lista de pecados. Se nós estivermos praticando um desses, não herdaremos o reino dos céus, não participaremos da eternidade com Jesus. Outro texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas, queridos, olha como que é maravilhoso a graça de Deus, mas vocês foram lavados. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você está querendo mudança de vida, se você disser que realmente é isso que eu quero, a mudança de vida, olha o que a palavra de Deus nos diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Se nós cometemos, ou se nós estamos cometendo, há esperança para nós. Há mudança, há restauração, há cura, há libertação. E nós temos que estar prontos a isso. Eu gosto do conselho da mãe de John Wesley, sobre como os cristãos eles podem decidir quais hábitos e padrões de estilo de vida eles devem evitar ou eliminar. Quando John Wesley tinha 22 anos, ela escreve uma carta para ele, e uma das frases que ela diz, está aí, olha lá: adote essa regra: tudo que enfraquece sua razão, prejudica a ternura de sua consciência,
obscurece seu senso de Deus, ou tira seu gosto pelas coisas espirituais. Em suma, tudo que aumenta a força e a autoridade do seu corpo, ou seja, da sua carne, sobre a sua mente, isso é pecado para você, por mais inocente que seja, por mais inocente que seja em si mesmo. Susana Wesley estava dando um conselho para o seu filho, dizendo para ele, olha, você não sabe quando que você está pecando? Se você seguir essa regrinha, é uma regrinha simples, mas se você seguir essa regrinha, você vai saber. Tudo aquilo que prejudica a ternura, a sua consciência, obscurece o seu senso de Deus, tira o gosto pelas coisas espirituais, e te dá prazer às coisas que não são espirituais, as coisas que são carnais. Isso está te dando mais prazer do que as coisas espirituais? Querido, ela está dizendo para ele, filho, afasta isso, abandona, você está entrando no pecado. Você está abandonando Deus. É isso que Susana estava dizendo. Então, queridos, há esperança para nós. Jesus é a nossa esperança. Eu queria hoje falar muito mais sobre o livro de Isaías, mas eu vou só dar um resumo do livro de Isaías, para aguçar um pouco, para que você possa estudar também o livro de Isaías. A juventude está estudando o livro de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, nesse mês. Você pode estudar, você não começou, comece lá a estudar. Ontem nós estivemos aqui depois do culto, foi muito bom, muito gostosa a discussão, conversar a respeito sobre o que está escrito na palavra de Deus. E não precisa ser teólogo, não precisa ser sábio, não precisa entender, precisa ter um coração aberto, precisa saber qual que é a vontade de Deus. E se eu não sei, eu posso perguntar. E é assim, queridos, que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui. O livro de Isaías, ele está no Antigo Testamento, ele foi escrito pelo profeta Isaías. O profeta, ele alerta o povo sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, mas ele também mostra que tem esperança. E ele fala sobre um Salvador que virá futuramente. Lembrando que Isaías lança a profecia a respeito do Cristo aproximadamente 700 anos antes de Jesus, tá? O livro incentiva a buscarmos a Deus, alertando sobre as consequências do pecado e mostrando as promessas de salvação que se concretizou em Jesus. O profeta Isaías viveu no reino de Judá, ele foi chamado por Deus para alertar o povo sobre os seus pecados. Ele trouxe mensagem de julgamento, mas ele também trouxe a mensagem de esperança. Isaías viveu tempos difíceis, marcados pela idolatria, pela injustiça, por ameaças, por invasões de grandes nações, como a Síria, como a Babilônia. Isaías é um dos maiores livros proféticos da Bíblia. Isaías tem 66 capítulos, tratando de diversos assuntos. Ele alerta sobre as consequências da desobediência a Deus. E por causa da desobediência a Deus, houve a destruição de Jerusalém e houve o exílio do povo de Israel. Eles foram exilados, foram levados como escravos. Apesar das palavras duras de Isaías, Isaías também traz palavras de esperança, anunciando a vinda de Jesus, que traria paz e redenção. A maioria das profecias de Isaías apontam diretamente para Jesus Cristo. Destaca o Messias prometido, aquele que iria salvar. O tema central do livro de Isaías é a fidelidade de Deus. Deus é fiel, queridos. Por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Tá? E Ele continua sendo amoroso, e a graça dEle é infinda. E Ele nos oferece perdão, restauração e promessa de um futuro glorioso com Jesus, a todos aqueles que entregarem as suas vidas a Jesus, a todos aqueles que colocarem Jesus como Senhor das suas vidas, a todos aqueles que aceitarem a salvação em Cristo Jesus, a todos aqueles que receberem essa esperança e essa renovação nas suas vidas, até que Ele venha, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Isaías, ele chama então o povo ao arrependimento. Isaías começa anunciando ali a corrupção, a idolatria, a injustiça
em Judá. Isaías começa denunciando pecados, coisas erradas, socialmente, espiritualmente. Isaías começa a balançar a sociedade, a sacudir aquele povo. E ele traz um alerta a eles sobre o julgamento de Deus. Queridos, tudo aquilo que Deus mostra na palavra de Deus, nós precisamos trazer para a nossa vida. Tal qual aconteceu lá com Isaías, ele está nos chamando a atenção hoje, para que nós possamos cuidar, para que nós não recebamos o julgamento de Deus, mas a graça, o amor. Então Isaías mostra a promessa de restauração àqueles que se arrependem e voltam para Jesus, e voltam para Deus. Quando a gente olha ali nos capítulos de 1 a 5, Isaías mostra que o povo de Judá era um povo rebelde, e por causa da sua rebeldia tinha consequências, mas que existia uma solução, existia uma esperança. Então Isaías mostra o quê? Que são pecadores. Olha o texto de Isaías 1, 3 a 4. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Isaías está denunciando o pecado de Israel. Isaías está denunciando o pecado da igreja. Isaías está denunciando o pecado daqueles que se diziam do Senhor. Queridos, isso é para que nós nos alerte. Isso é para que nós, venhamos a perceber que se nós brincarmos, o pecado toma conta da nossa vida. Só um pouquinho, gente. Matei. Então, queridos, nós não podemos brincar com o pecado. Olha só, agora, depois dele mostrar o pecado, que o povo é pecador, e não se iluda, queridos, você é um pecador. Nós somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. Nós fomos libertos em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, mas nós precisamos nos apropriar dessa vitória, dessa bênção na nossa vida. Mas nós somos pecadores. Não é porque somos pecadores que podemos continuar pecando, aleatoriamente, de qualquer jeito. Ah, eu sou pecador, eu sou pecador. O diabo gosta muito disso, queridos. E ele está rodeando, buscando a quem possa tragar. É a palavra de Deus. Então, Isaías chama o povo ao arrependimento. Isaías 1, 16 e 17 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Esse foi o texto do nosso convite de formatura de direito em 1994. Sou bem novinho, tá, gente? Porque, queridos, o Senhor nos chama para isso, para cada um de nós, eu e você, ao quê? Ao arrependimento. Então se lave, se purifique, tire a maldade do seu coração, dos teus atos, das tuas atitudes, dos teus olhos, dos teus pensamentos. Tire a maldade. Tire o pecado da sua vida, dos teus olhos, dos teus ouvidos. Mas como que dos meus ouvidos, queridos? Tudo aquilo que ofende a santidade de Deus é pecado. Tire. Cuide da sua vida, aprenda a fazer o bem. Eu não sei fazer o bem. Aprenda a fazer o bem. Ah, mas eu já fiz tanto bem na minha vida. O bem que você fez ontem foi ontem. O de hoje está faltando. E o de amanhã você tem que fazer. É todo dia, queridos. Aprenda a defender o órfão.
sabe, a pleitear a causa das viúvas. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. Queridos, nós estamos sendo igreja de verdade ou só estamos vindo na igreja? Ou melhor, nós estamos sendo igreja de verdade ou só estamos vindo ao templo? Porque a igreja deveria ser nós. E o ajuntamento de cada um de nós forma a igreja de Jesus Cristo. E nós temos que fazer a diferença, queridos. Nós somos chamados ao arrependimento para fazer a diferença nesse tempo, na sociedade. Querido, se você não faz diferença onde você está faltando Cristo na sua vida. Se você não faz diferença no seu trabalho, se você não faz diferença na escola, se você não faz diferença, sabe, na faculdade, se não faz diferença, queridos, preste atenção nisto. Se não faz diferença ser um cristão aonde você está, tem alguma coisa errada. Querido, fazer diferença não é vestir, sabe, uma roupa social, ou terno e gravata, pôr uma Bíblia debaixo do braço e achar que eu sou diferente por causa disso. Muitas vezes é ridículo. Porque se essa palavra aqui, queridos, não tiver no nosso coração, não tem valor nenhum. Se puser fogo nela, ela queima. Mas ela precisa estar no nosso coração para transformar a nossa vida, mudar a nossa história, para que nós possamos mudar a história de outros, para sermos discípulos de Jesus de verdade. Porque, queridos, discípulos de Jesus têm que fazer discípulo, e nós precisamos nos arrepender, porque tem muitas pessoas precisando de arrependimento, querido. Mas os nossos olhos são bons para condenar. E onde que fica o amor de Deus? Quantas pessoas você tem trazido a Jesus esse ano? Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Para quantas pessoas você convidou para fazer parte no discipulado? Ou para quantas vezes você convidou alguém para ir no PG? Ah, mas nem eu vou no PG. Quantas pessoas você falou assim, eu estou orando por você? A pessoa nunca pediu nada, nunca perguntou nada. Quantas pessoas disse isso? Quantos de nós já fizemos isso, queridos, esse ano? Quantas vezes nós falamos para as pessoas, olha, você está nas minhas orações. Não precisa falar mais nada. Mas nós somos bons para olhar de outra forma. Isaías mostra que são pecadores, chama-os ao arrependimento, mas também mostra a graça de Deus. Olha só os versículos 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Querido, ser crente não é brincadeira, não é dizer eu aceitei Jesus, leio a Bíblia, faço a minha oração e pronto, acabou. Ser crente de verdade tem que fazer diferença, tem que haver mudança, e o pecado é uma das coisas que não pode fazer parte da nossa vida, não pode fazer parte da nossa história, porque se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, mas se você não quiser e não ouvir, Deus não vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, para você ouvir. Deus, Ele já fez a parte dele. Se você recusar e for rebelde, você vai assumir as consequências disso. A palavra de Deus diz que vai ser consumido, devorado pela espada. Agora, tem um caminho para a mudança, queridos. Depende de cada um de nós. Depende se nós queremos mudança de verdade. Depende se eu e você queremos, sabe, nos arrepender de verdade. Ou se nós vamos continuar pecando, né, e sermos condenados. É uma escolha. Pecado é uma escolha, eu escolhi, o pecado está ali, está à porta, o que você vai fazer? Vai deixar ele entrar ou vai repreender ele, vai mandar embora? E olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Mas não se esqueça que o salário do pecado é a morte. Não se esqueça disso, querido. Tem muita gente só olhando para este lado e esquecendo que o salário do pecado é a morte. Não se arrependendo dos seus pecados. Não mudando de vida. Não mudando, sabe? Porque, queridos, o Senhor nos chama do jeito que a gente está. Cheio de ferida, de machucado, do jeito que a gente está. Mas a gente não pode continuar desse jeito. Tem que ter mudança. Tem que ter transformação. Tem que haver restauração na nossa vida. Então tem solução, queridos. Depende somente de nós. Tem solução. Existe esperança ao pecador. Queridos, nós não podemos esconder nossos pecados. Nós não podemos guardá-los. Nós temos que colocar para fora. Queridos, você não pode deixar, sabe, guardado. Nós precisamos confessar os pecados. Nós temos que nos arrepender, nós temos que pedir perdão. Nós temos que ser libertos. Por quê? Porque é esperança para nós. Mas se houver confissão, se houver arrependimento, se não houver, queridos, porque, queridos, você pode confessar, você pode derramar lágrimas, você pode chorar, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se eu pedir perdão de verdade, se eu arrependi de verdade, querido. Eu posso mostrar para qualquer um de vocês que eu estou arrependido. Mas Deus pode estar olhando lá e falar, você se arrependeu nada. Tem nem vergonha. Porque Deus conhece nosso coração, querido. Então não se engane achando que a gente pode enganar Deus. Não pode, tá? Não podemos. Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram, estão destituídos, estão separados, estão longe da glória de Deus. Todos pecaram, todos, queridos, todos nós pecamos. Estamos separados da glória de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Nosso coração, queridos, ele se inclina para o mal. Nosso coração se inclina para as coisas erradas. Vocês sabem disso, eu vou falar de novo. Você pega a criancinha, né, pequenininha, mas a tendência de desobedecer já está lá. Não é verdade, César? Não é verdade, Nádia? Está lá. É lindinha, perfeita, é do Senhor Jesus, glória a Deus. Mas a natureza pecaminosa está lá. Todos nós, queridos, temos essa natureza pecaminosa, o nosso coração é mau. Se Jesus não transformar a nossa vida, se nós não permitirmos que Jesus mude a nossa história, o nosso coração é mau. A gente quer só ver a destruição dos outros, a gente só quer ver, sabe, os outros caindo, não importa, sabe, se isso vai ferir outros, se vai ferir uma comunidade inteira, a gente quer ver o nosso crescendo, o nosso nome crescendo, o dos outros que se dane. Nosso coração é mau, queridos. Nosso coração, ele é ambicioso. E nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos, queridos. O pecado é uma isca que nos seduz, é uma armadilha que nos atrai. É sedutor o pecado. Não é feio, não. É bonito, é gostoso. Mas é pecado. Ele nos atrai, queridos. Mas, como nós dissemos, graças a Deus, existe uma esperança quando nós nos dispomos a confessar. Quando você se dispõe a confessar, queridos, essas palavras com X, né, meio difícil. Existe uma esperança. Então, você precisa estar disposto a confessar. Sabe, tentar esconder o seu pecado, achando que nada vai acontecer. Olha só, a palavra de Deus diz que tudo que estiver em oculto vai vir à luz. Tudo, queridos. Tudo que fizer no oculto vai vir à luz. Você pode ter feito sem ninguém ter visto. Ninguém. A não ser o capeta, ele estava lá vendo. E é o que vai te denunciar. Deus não vai fazer isso, mas o capeta vai. Então, queridos, não se iluda achando que você possa esconder.
Não ache que você possa, sabe, achar que você pode fazer isso, viver sem o perdão, viver sem o arrependimento. Isso é tolice, queridos. É tolice da nossa parte. Se nós continuarmos escondendo, nós vamos nos tornar escravos do pecado. Quanto mais você esconde, mais ele te domina. Quanto mais você camufla, mais ele toma conta. Mais, sabe, quem já assistiu aquele filme do Homem-Aranha? Que tem aquele, como que eu esqueci o nome agora, ia falar o nome, o Venom, né? Quem já assistiu o Homem-Aranha e viu o Venom, é igual aquilo lá, o pecado é daquele jeito. Quanto mais você deixa, mais ele vai tomando conta. E chega um momento, queridos, que não tem como se libertar dele. Ele não consegue se libertar do Venom. Queridos, nós não conseguimos nos libertar do pecado se não for Jesus. Jesus nos liberta do pecado. Jesus traz a libertação das nossas vidas. Só Ele pode fazer isso. Tá, irmãos? Saiba disso. E olha só o que o salmista diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O que Davi estava dizendo enquanto eu fiquei quieto? Enquanto eu escondi o meu pecado, sabe o que estava acontecendo? Eu estava morrendo. Enquanto eu não confessei, não havia canto, não havia louvor, não havia adoração, não havia festa, só gemido. Eu creio que você já deve ter falado com alguém, e alguém já pode, talvez tenha falado isso para você. Eu vou para o túmulo, mas não perdoo fulano. Vai observando, vai orando por ela, para que ela perdoe, tá, queridos? Porque se a pessoa não perdoar, é isso que vai acontecendo. Ela vai ficando mal. Ela vai sofrendo. Aquilo vai deteriorando a alma dela. Vai correndo de dentro para fora. Vai destruindo a alma dela. Podendo chegar a doenças físicas. Não estou dizendo que toda enfermidade é por causa de pecado, tá? Mas existe, sim, enfermidades que é por causa que a pessoa não perdoa. Pecado é terrível, queridos. Pecado é devastador. Os efeitos dele é destruidor, é perturbador. E quando você esconde, encobre, isso torna uma perturbação constante na vida. Quando uma pessoa não confessa o pecado, querido, você tem que chegar na pessoa e falar para ela: cara, ô fulano, e aí? A pessoa rodeia, e não fala o pecado. Quando você tem que forçar a pessoa a dizer que ela está pecando, para ela falar o que é pecado, queridos. Agora, quando a pessoa chega e fala assim: pastor, eu já fiz isso aqui, fiz aqui, pastor, eu estou arrebentado. É muito mais fácil essa pessoa ser curada do que aquela que esconde. Porque aquela que esconde vai se deteriorando, vai sofrendo. Davi, querido, se dispôs. E você? Nós estamos dispostos a confessar o nosso pecado? Estamos dispostos, querido? Existe esperança. Em segundo lugar, segundo fato, existe esperança ao que confessa os seus pecados de verdade. Primeiro, a gente tem que ter disposição em confessar. Tem que haver disposição, querido. Não é só falar assim: eu quero, mas não quero. Tem que haver essa disposição real e verdadeira. E depois precisa haver o quê? A confissão de verdade, real, verdadeira na sua vida. Confessar, queridos, é concordar com Deus que houve uma transgressão, que houve um pecado. Não é ficar justificando para continuar pecando. Sabe quando eu estava falando lá atrás? Mas essa carne é fraca, né? Isso é justificativa para você continuar pecando. Não, amanhã eu vou mudar de vida. Isso é justificativo para continuar pecando. O ano que vem eu vou tomar uma decisão por Deus e é isso que eu vou fazer na minha vida. Justificativa para continuar pecando. Quem sabe se você vai viver? Quem sabe se eu vou viver? Quem sabe? Ninguém de nós sabemos.
A vida é uma incógnita. Nós estamos vivos agora. Agora. E é por isso que nós precisamos despertar, queridos. Acordar. Existe uma esperança, mas tem que haver confissão de verdade. Confessar, queridos, é reconhecer a culpa. É você dizer, fui eu que pequei. Nós temos muita facilidade de dizer o quê? Ah, sabe o que é? Ó, amor, a Rose pediu para mim fazer. Homem tem esses negócios, né, de trocar a torneira, fazer esses negócios, e o trem fica lá pingando um tempão, né? E a gente não faz. E aí a gente vai dando desculpa. Mas não tem nenhuma torneira pingando em casa, tá, gente? Tem nenhuma, graças a Deus. Troquei todas, demorou, mas troquei. Tá? Então, a Rose me pede para trocar uma torneira. E eu não troco, e aí eu fico dando desculpa. A Rose pede para mim, você pode lavar a louça aqui para mim, que eu quero dar uma cochilada? Tá bom, amor, eu vou lavar a louça. E ela levanta e eu não lavei a louça, né? Então eu vou dando desculpa para não fazer aquilo que eu não quero. E confissão de pecado, que a gente precisa cuidar, porque a gente quer continuar pecando, e a gente fica dando desculpa para continuar pecando. Ah, eu não consigo, eu não tenho força. Não tenho força porque não se prepara. Não tem força porque não busca no lugar certo, está buscando no lugar errado. Está querendo ficar forte sozinho. Se você tomar whey creatina e não for para a academia, não funciona. Não adianta nada, querido. Se você comprar a bicicleta mais top que existe, e não pegar ela todo dia, não precisa ser todo dia, não. Se você não pegar ela e for pedalar, não funciona, não vai adiantar. Você pode comprar o tênis mais top, com placa de carbono, que te impulsiona, mas se você não sair todo dia para ir caminhar ou correr, não resolve, não adianta nada. Se você não tomar uma posição com o pecado que está na sua vida, não vai adiantar nada. Então o negócio é eu abandonar a fé, é uma escolha que você faz. E é isso que o diabo quer. Esse negócio de ser crente é difícil. É difícil. Não é fácil ser crente não, gente. É muito difícil mesmo. A salvação é de graça. Jesus já pagou um alto preço por ela. Mas não é barata, não. Nós não vamos, menosprezar aquilo que Jesus fez, não. Então, muita gente acha que salvou, Jesus salvou. Mas não é fácil ser crente, não. E esse negócio de ter que pedir perdão dos pecados é mais difícil ainda. Porque você não quer. Confessar é reconhecer a culpa, é limpar a alma, mesmo que isso doa. É falar, Deus, pode meter a lixa. Pode meter a lixa, tira toda a rebarba, corta as arestas. Essa é a minha oração, gente. Eu faço essa oração constantemente, porque eu sou ruim. Meu coração é mau. Eu não falo por falar aqui não, querido. Não é uma frase de efeito não, é verdade. Quem mora comigo é que sabe. Né? Que é minha esposa e meus filhos, coitado deles. Já melhorei um pouco, né, amor? Eu já falo para ela, eu estou crendo isso, por isso que eu vou perguntando para ela. Já melhorei um pouco, né, amor? Ela concorda comigo ali, pelo menos aqui ela concorda, né, amor? Não, mas eu já melhorei, eu creio que sim. Porque, querido, se nós não tomarmos posição e reconhecer quem nós somos de verdade, não tem mudança. Não tem nada, queridos. Então, nós devemos confessar a Deus, porque só Ele pode perdoar pecados. Agora, se eu cometi contra alguém, se eu fiz alguma coisa contra minha esposa, eu tenho que pedir perdão para ela. Se eu fiz alguma coisa contra o Pablo, eu tenho que pedir para o Pablo perdão. Eu já pedi para Deus, mas nunca foi pedir perdão para outra pessoa? Você está em débito, querido. Mas a pessoa nem lembra. Tudo bem, mas você lembra. Pecado é pecado. Pecado precisa ser confessado. Pecado precisa ser confessado. E a palavra de Deus, lá em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode
por sua eficácia, a súplica do justo. O ato de falar, queridos, ele é libertador. Sabe isso? Quando você fala, quando você põe para fora, é libertador. Quando você confessa o seu pecado, quando você fala das suas dificuldades, é libertador. Mas eu quero fazer um alerta. Quero fazer um alerta para que você se cuide com alguns seminários, palestras, conferências, seja presencial, seja online. Você tome muito cuidado por aqueles que prometem uma cura sobrenatural num dia. Vem aqui que depois você vai ser, e você ainda até escuta testemunhos de pessoas, mas eles não colocam o testemunho daquelas pessoas que foram lá, as feridas da alma foram abertas, e ficaram aí abertas e sofrendo, e ninguém cuidando delas. Cuidado, queridos, cuidado com esses seminários, cuidado com essas conferências, cuidado com essas pessoas que querem só ganhar, usam, abusam, para ganhar. Porque, querido, só quem trabalha na parte da alma das pessoas sabe o quanto as pessoas estão sofrendo. E quantas pessoas estão sofrendo porque feridas foram abertas e não foram curadas. E tem pessoas que a gente sabe de pessoas que foram e estão sofrendo até hoje, porque feridas estão abertas e ninguém ficou cuidando delas. Porque, queridos, feridas, você não vai ali no hospital com um corte grande, chega lá, ele passa uma cola e sai, não tem mais nada, nem sinal. Vai demorar a curar, gente. Se você tiver um carnegão daqueles assim que você tem que espremer, vai demorar. Primeiro você vai sentir dor, depois você vai ter que espremer ele. O médico vai, se não for no médico, né, vai ter que espremer, vai ter que tirar, você vai ter que tratar, vai ter que tomar antibiótico para sarar. E na alma, queridos, é muito mais difícil do que uma ferida no corpo, viu, queridos? Então, cuidado. Eu preciso fazer esse alerta. Porque, por causa de tanta gente sofrendo hoje na alma, está todo mundo aí fazendo cursinho de 6 meses e achando que já são terapeutas e achando que não tenho nada contra terapeutas, eu, minha esposa, meu filho, nós estamos estudando também, para poder ajudar pessoas. Porque nunca vimos tanta gente com sofrimento na alma como agora. E, infelizmente, vai piorar. Então, queridos, era só para fazer um alerta aqui, eu abri um espaço só para falar isso. Então, queridos, nós precisamos confessar uns aos outros. Mas você deve confessar com pessoas que sejam confiáveis, querido. Você não vai falar para uma pessoa que você sabe que é uma tramela aberta, né? Uma porta destramelada, né? Você não vai, não tem, então você tem que cuidar. Cuida com quem que você fala. Mas eu falei com fulano, achei que a pessoa era confiável e não era. Pois é, agora tem que arcar com as consequências. Tá? Olha só, querido, Salmo 32, versículo 5, vou ler novamente. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi confessa ao Senhor. Nós precisamos confessar, queridos. E a palavra lá em 1 João 1,9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa os teus pecados. Essa é a palavra de Deus, querido, que nos diz, nós devemos fazer isso para ser curados, devemos confessar, confessa para Deus os seus pecados, confessa para quem você ofendeu os seus pecados, pede perdão para quem te ofendeu, peça perdão, querido, você vai ficar carregando um peso, para quê? Se liberte disso, e é isso que nós aprendemos na palavra de Deus, é isso que nós precisamos, e é maravilhoso o perdão, queridos, que o Senhor Jesus nos dá. Sabe, nós não merecemos, mas Deus é grande em graça e misericórdia. Ele é poderoso, queridos. Eu quero já, indo para o final, concluindo já, queridos, já estou terminando, tá? Terceiro fato, queridos, existe esperança, quando após o arrependimento e confissão, nós abandonamos a prática do pecado.
Porque não é só eu confessar, só me arrepender e confessar, pedir perdão. Eu preciso parar de praticar o pecado. Eu não posso continuar pecando. Eu não posso continuar na prática do pecado. Sabe, nós estamos vendo muitas pessoas, eu pedi perdão, mas continuo fazendo, praticando a mesma coisa, e todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E Deus conhece nosso coração. A gente está enganando quem? É nós mesmos, não é a Deus. É a nós mesmos. E o que nós aprendemos com a palavra de Deus, queridos, é arrependimento. E arrependimentos e os frutos do arrependimento. Se eu me arrependi, se eu confessei o pecado, eu tenho que abandonar o pecado. Não posso continuar no pecado. Confessar é abandonar pecado, é deixá-lo, é não praticar de novo. Pode sofrer por causa disso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu trabalhava numa instituição financeira e o gerente toda vez queria fazer, eu era caixa nessa instituição, ele queria fazer algumas coisas erradas no caixa. E ele falava assim, eu vou te mandar embora, hein? Não, eu não vou fazer. Eu falei, você pode me mandar embora, mas eu não vou fazer. Não fiz, nunca fiz. Ele falava assim, Paraguai, eu vou te mandar embora, hein, Paraguai? Eu falei, pode mandar. Você quer que eu assine aonde? Mas eu não vou abrir mão, queridos, da minha vida com Deus, por causa de pecado. Não vou abrir mão. O pecado tem que ser um deslize, um escorregão, não algo que eu faço porque eu quero, porque eu escolhi, porque eu não dei conta de segurar. E se eu não estou dando conta de segurar, eu tenho que correr, eu tenho que abandonar, eu saio correndo, queridos, fazer como José no Egito. Ele não deu conta, queridos, ele era homem, a mulher começou a tentar ele saiu correndo, saiu pelado, correndo, ela segurou a roupa dele, mas ele não ficou, ele não pecou, ele pagou o preço, foi para a cadeia, mas depois Deus o honrou. Queridos, se ninguém nessa terra te honrar, a nossa recompensa está na eternidade. Nós não dependemos de recompensa aqui, queridos, é na eternidade. Então, confessar, queridos, é abandonar o pecado, é deixar de praticar, é aprender, então, que há um recomeço quando nós confessamos e abandonamos o pecado. Algo novo acontece. Confessar, queridos, é abandonar. Olha só, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Volta à prática das primeiras obras, volta à prática do primeiro amor, volta a entender e a viver como Jesus, quando Jesus entrou na sua vida. Volta a ter aquela sede, aquela gana por Jesus, aquele amor pelas pessoas, pelas vidas. Se arrepender, confessar e abandonar o pecado e as transgressões, queridos, é sair do deserto existencial que o pecado produz entre nós, na nossa vida, e poder entrar no jardim de Deus, e poder entrar na presença de Deus, poder saber que quando você está na presença de Deus, você está de corpo e alma, você não precisa se esconder. Quantas pessoas estão deixando de orar, de ler a Bíblia, porque estão em pecado e não querem se arrepender, querem continuar cometendo pecado, querem continuar fazendo o que é errado. Nós precisamos sacudir o jugo pesado da tristeza, queridos, que o pecado produz na nossa vida. Nós precisamos celebrar a vida e a alegria que o Senhor nos dá, a restauração que Ele nos dá. A promessa, queridos, segura de Deus, é que aquele que confessa e deixa as suas transgressões, alcança misericórdia. Olha só o que o texto bíblico diz. Olha só, Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Aleluia, isso é graça de Deus, isso é poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia,